Eu até já gravei um vídeo aqui no canal sobre isso, mas quero regravar porque eu acho interessante. Os livros da Bíblia, né, são muitos e eles são divididos ou organizados em categorias. Por exemplo, o Antigo Testamento, que possui 39 livros, ele é categorizado nos primeiros 5 livros, que são os livros da lei, que são os Gênesis, Êxodo, Levítico, o Gênesis, né, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois os livros que são aqueles históricos que tratam da história de Israel, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, depois os livros de poesia e sabedoria, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, e os profetas, ou seja, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, que são os profetas maiores, e os profetas menores, que são 12 profetas menores na sequência, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses, então, são livros do Antigo Testamento, são os 39 livros. A depender da versão que se utiliza, pode ser que haja um acréscimo, inclusive, subindo um pouco de 39 para alguns outros livros. E trechos também, que são considerados pela teologia evangélica ou a teologia protestante como livros deuterocanônicos, mas isso eu deixo para um próximo vídeo. Nesse vídeo de hoje, então, eu quero apenas mencionar essas informações que estou trazendo aqui como parte de uma playlist específica que estou construindo aqui sobre cultura bíblica, ou então também cultura dos tempos bíblicos, a depender do assunto que eu estou tratando aqui. O livro texto base que eu estou utilizando atualmente é esse aqui, ó, Manual Bíblico da Sociedade da SBB, né? Sociedade Bíblica do Brasil. Um excelente livro, super recomendo, inclusive. E, por sua vez, né, esse vídeo faz parte dessa playlist sobre cultura bíblica, mas por sua vez faz parte de uma playlist geral sobre teologia. Os 5 primeiros livros, como já disse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, estes livros contêm histórias sobre a criação do mundo, o grande dilúvio e os pais e mães da nação de Israel. Gênesis, a escravidão no Egito e o Êxodo. E os 40 anos da peregrinação no deserto do Sinai, Números e Deuteronômio. Eles também registram o dom da lei de Deus para o seu povo, resumido nos 10 mandamentos, Êxodo e Deuteronômio. E regras detalhadas para sacrifício e adoração, centrados no tabernáculo, tenda especial de Deus, Êxodo e Levítico. Então esse é o resumo, né, dos primeiros 5 livros. Depois os livros históricos, ou seja, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias, começando com a conquista da Terra Prometida, lá no livro de Josué, esses livros dão continuidade à história da nação, de seus heróis e daqueles que falharam para com a nação ao desviá-la de Deus. O período de liderança dos juízes, Gideão, Sansão e outros, termina com Samuel, que ungiu os primeiros reis de Israel, depois dos reis de Saul, Davi e Salomão, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, as 10 tribos do norte se separaram e formaram o reino de Israel, enquanto a linhagem de Davi continuou em Judá. A queda de Samaria nas mãos da Síria marcou o fim de Israel. Mas um remanescente de Judá sobreviveu à destruição de Jerusalém e retornou do exílio na Babilônia, renovando sua obediência à lei de Deus, reconstruíram o templo e as muralhas da cidade. Esdras e Neemias. Depois, os livros de poéticos ou de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, estes livros contêm a maior parte da poesia da Bíblia. E a sabedoria grande em parte em forma de provérbios. Provérbios e Eclesiastes que eram bastante populares, ou que era bastante popular no Oriente Próximo Antigo por volta da época do rei Salomão. Jó é uma dramatização poética sobre o sofrimento. Salmos é um livro de hinos e Cântico dos Cânticos é uma poesia romântica lírica. E por fim os profetas, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, os maiores e os menores, como já disse, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas traziam a palavra de Deus a seu povo, advertindo o seu julgamento. Quando o povo se desviava de Deus, incentivando com esperança e promessas nos momentos difíceis. A maioria viveu no século, olha só o período desses livros. A maioria viveu nos séculos 8 e 7 a.C., quando a nação estava sob ameaça, primeiro dos assírios e depois dos babilônios. Amós falou pela justiça a favor dos pobres, enquanto pertencem ao período do retorno do exílio. Várias profecias, as mais conhecidas estão em Isaías, prevêem a vinda do Messias, que Deus enviaria para libertar seu povo e reinar com justiça e paz. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, só trazendo um panorama geral dos 39 livros do Antigo Testamento, divididos por categorias, os livros do Pentateuco, da lei, né, dos históricos, os poéticos e os profetas maiores e menores. No próximo vídeo quero tratar um pouco sobre só mencionando, né, os livros
deuterocanônicos, ou também conhecido como apócrifos, alguns deles. Beleza? Fico por aqui. Valeu. Peraí. Aliás, já mostrei o livro já, né? Já. Esse livro que eu estou utilizando nesta playlist sobre cultura bíblica.